Nesta série de vídeos contamos para você sobre muitos pilotos que alcançaram o status de lendas, campeões mundiais ou pilotos que estão construindo sua história dentro do automobilismo. No capítulo anterior falamos sobre um grande nome do automobilismo na América Latina. Também queremos lembrar outro piloto que antecedeu Checo Pérez na Fórmula 1, construiu sua lenda com garra e rapidamente se tornou um ícone e grande representante da América Latina no automobilismo. Piloto que conquistou respeito nas pistas, não temia enfrentar os titãs da categoria e era mestre na pilotagem agressiva. Posso admitir com orgulho que ele é um dos meus pilotos favoritos. Senhoras e senhores, começa um novo capítulo do caminho para homenagear uma lenda colombiana, um piloto corajoso que destacou-se na Fórmula 1 desde o início. Seu nome é Juan Pablo Magallanes, é o piloto de quem vamos falar nesta ocasião, cuja história o levou à Fórmula 1, pilotar por Williams e McLaren e enfrentar Kimi Räikkönen, Fernando Alonso e ser obstáculo para Michael Schumacher. Neste vídeo vamos relembrar sua chegada à Fórmula 1, grandes façanhas e vitórias, homenageando-o neste novo capítulo da série. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, ao capítulo 8 de O Caminho de Juan Pablo Montoya. Como sempre, e para começar o capítulo de O Caminho, primeiro precisamos conhecer a fundo a biografia do piloto sobre quem vamos falar desta vez, e seu nome é Juan Pablo Montoya. Roldan, um piloto de corridas colombiano nascido em 20 de setembro de 1975 em Bogotá, é filho de Pablo e Lívia Montoya, ambos colombianos, onde seu pai era um grande fã de automobilismo e kart, uma paixão que rapidamente transmitiu ao filho quando, aos 5 anos, deu de presente seu primeiro kart para que ele começasse a dirigir. E Juan Pablo, desde muito jovem, começou a mostrar um talento único. O problema é que a família Montoya não era milionária. Bancar a carreira de um piloto não era fácil para uma família de classe média como os Montoya, mas Juan Pablo tinha muito talento. E só na sua época de kart ele já havia conquistado muitos títulos em diferentes categorias, como o Nacional da Colômbia e até vencendo o Campeonato Mundial Júnior de kart em 1990 e 1991. Por isso seu pai, vendo o talento dele, a bicicleta, filho de Mile e de Alhambra minha. O pagamento do treinamento. Ele voltou para a Colômbia para compartilhar na fórmula relaxado em 1,618 metros cúbicos a cada turno atual. Juan Pablo Montoya foi inicialmente rejeitado por ser visto como inexperiente e agressivo ao dirigir. Juan Pablo tinha um estilo de direção muito arriscado e ousado, adorava ir ao limite com ultrapassagens agressivas e não mostrava medo ao fazê-las. Mas apesar da rejeição, no final ele conseguiu competir nessa Fórmula Renault, já que outro piloto desistiu, e isso abriu espaço para que o piloto colombiano pudesse competir. Teve uma temporada sólida com 4 vitórias e o vice-campeonato da categoria. Nos anos seguintes, ele conciliou categorias de kart com competições como Copa Nacional Swift, GTI e Copa Lada. Mas apesar de Juan Pablo ganhar campeonatos e ter bons resultados nas competições em que participava, ele e seu pai perceberam que para progredir como piloto no automobilismo, Juan Pablo precisava sair da Colômbia, pois havia muita escassez de pistas e faltavam categorias que elevassem o nível do piloto colombiano. Em 1994, ele retornou aos Estados Unidos da América para disputar a Barber's Pro Series, uma categoria de monopostos que naquela época era o primeiro passo de muitos na escada do automobilismo, e esse primeiro ano foi bastante sólido. Em 12 corridas teve 2 vitórias, 3 pódios e 114 pontos, terminando em terceiro na tabela de pilotos. Juan Pablo fez uma ótima estreia, aproveitando para correr com protótipos e ganhar experiência no automobilismo. E depois daquele 1994 era o momento de dar outro salto em sua carreira, e era o momento de atravessar o oceano para competir no velho continente. Graças aos contatos do treinador Peter Argertsinger, ele conheceu Jack Stewart, tricampeão mundial de Fórmula 1 que decidiu testá-lo em Silverstone para integrá-lo à equipe de Fórmula Júnior na Europa. Esse teste fez com que Jack e Paul confiassem nele para dar-lhe um assento na Fórmula Vauxhall, uma categoria que não gostava do seu estilo radical de pilotagem. Apesar do início difícil, adaptou-se, conquistou 3 vitórias, 3 poles e 5 pódios, terminando em terceiro na tabela de pilotos.
Novamente ótima largada do colombiano. Em 1996, esses resultados permitiram sua subida à Fórmula 3 britânica pela Fortec Motorsport. Naquela época, a Fórmula 3 britânica era um dos campeonatos de base mais prestigiados, e um bom resultado colocava pilotos no radar da Fórmula 1. Juan Pablo, como novato, ficou em quinto, fez 137 pontos, obteve 2 vitórias e 3 pódios na temporada. Mas isso não pararia por aí. Em 1996, ele também participaria do Masters de Fórmula 3 do Grande Prêmio de Macau e de algumas corridas do Campeonato Mundial de Turismo. Com toda essa experiência, era hora de avançar para 1997, equivalente à atual Fórmula 2. Ou seja, o último passo antes da Fórmula 1 era a Fórmula 3000 Internacional, conseguindo uma vaga na equipe RSM Marco, comandada por ninguém menos que Helmut Marko. Juan Pablo Montoya se destacava pelo estilo agressivo e personalidade forte. Por isso, nessa temporada, ele teve fortes desentendimentos com o dono da equipe, Helmut Marko, cuja personalidade também era difícil. Apesar do choque entre as personalidades, Montoya ficou em segundo na tabela de pilotos com 3 vitórias e 37 pontos. Com 5 pontos, garantiu o segundo lugar, ficando atrás apenas do brasileiro Ricardo Sonta e conquistando o prêmio de melhor novato da temporada. Mas esse resultado não passaria despercebido, pois abriria as portas para que ele tocasse com a ponta dos dedos o Olimpo do automobilismo mundial. E os resultados que ele teve na Fórmula 3 britânica fizeram com que Frank Williams, o dono da equipe Williams, campeão mundial em 1997, prestasse atenção no jovem colombiano e lhe oferecesse um teste em um Fórmula 1, onde ele enfrentaria outros pilotos pela vaga de piloto de testes da equipe britânica. Foi seu primeiro contato com um Fórmula 1 depois. Conquistou a vaga por ter sido melhor avaliado que os outros pilotos na mesma avaliação. Por isso, desde 1998, Juan Pablo Montoya era o piloto de testes da Williams na Fórmula 1. Foi seu primeiro contato com uma equipe oficial ao assinar contrato com a britânica. Em 1998, ele dividiu o cargo de piloto de testes da Williams com mais uma temporada na Fórmula 3000 Internacional. Após o choque de personalidades com Helmut Marko e recusar que ele fosse seu representante, como eu disse, Juan Pablo rompeu relações com ele e foi para a Supernova Racing, onde conquistou o campeonato de pilotos após forte rivalidade com o alemão Nick Heidfeld. Com 3 vitórias, 5 pódios e 65 pontos, conquistou o título da Fórmula 3000 Internacional na segunda tentativa. Após esse sucesso, e até esse ponto, Juan Pablo já havia feito todo o caminho até a Fórmula 1, conquistando no percurso o título da categoria de acesso à principal categoria. Não era absurdo imaginar que o próximo passo seria se tornar piloto oficial da Fórmula 1? Ele já foi campeão da Fórmula 3000, era piloto de testes e tinha contato direto com a Williams. Mas infelizmente para ele, a coisa não seria tão simples, já que a Williams acreditava que Juan Pablo ainda não tinha experiência suficiente para poder fazer parte da equipe. Frank Williams escolheu Ralf Schumacher e promoveu Alex Zanardi, campeão da série kart, para o segundo assento. Além disso, ele já possuía 2 títulos de pilotos em monopostos nos Estados Unidos. Montoya ficou atônito ao perceber que seu título na Fórmula 3000 não garantiu o assento, mas achava que outra temporada como piloto de testes prejudicaria sua carreira. Nesse momento, a fome se uniu à vontade. Montoya queria continuar ativo, mas não podia correr pela Williams nem assinar com outras equipes devido ao contrato que o prendia à equipe. Na série kart, Chip Ganassi buscava um novo piloto talentoso para substituir o campeão que iria para a Fórmula 1. Frank viu chance de resolver 2 problemas de uma vez. Colocou Juan Pablo Montoya na Chip Ganassi por 2 anos de empréstimo para ganhar experiência e talvez retorná-lo à equipe de Fórmula 1. Chip Ganassi aceitou e todos ficaram satisfeitos. Assim começou a aventura de Juan Pablo Montoya na principal categoria de monopostos dos Estados Unidos da América, a série kart. Historicamente, Chip Ganassi é uma das melhores equipes da atual IndyCar e da antiga série kart. Montoya teria a difícil missão de substituir alguém que foi campeão em 1997 e 1998 com eles. Logo mostrou sua capacidade e levou apenas 3 corridas para o colombiano conquistar a primeira vitória na categoria no difícil circuito de Long Beach, seguido de triunfos consecutivos em Nazaré e Rio de Janeiro.
demonstrando sua grande capacidade de adaptação e sua velocidade natural, mostrando-se rapidamente como um candidato natural a conquistar o título. Disputou com o britânico Dario Franchitti, decisão só na última corrida do ano, e conquistando nada mais nada menos do que 7 vitórias e mais 2 pontos em toda a temporada no circuito de Fontana. Juan Pablo Montoya, como novato, se tornava o campeão da Série Kart, se tornando naquela época o campeão mais jovem da Série Kart. Momento histórico tanto para a categoria quanto para o colombiano, que conquistou o título em uma Série Kart bastante difícil. Montoya havia demonstrado novamente seu valor, mas sua trajetória nos Estados Unidos ainda teria outra história de sucesso para acrescentar ao seu currículo. E é que para o ano 2000 ele participaria na maior corrida do mundo, as 500 milhas de Indianápolis, onde competiria como novato. Desde a classificação já era visível a vontade de Juan Pablo de vencer, ao conquistar o segundo lugar em sua estreia. No domingo, ele liderou 167 voltas com velocidade, regularidade e sem erros, em uma atuação fascinante. Na volta 200 da Indy 500, o colombiano conquistou a vitória nas lendárias 500 milhas de Indianápolis. Na primeira tentativa, tornando-se o primeiro a fazer isso depois que Graham Hill conseguiu em 1966, Montoya não repetiu o título da Série Kart em 2000 não por falta de velocidade, mas por um início difícil devido à confiabilidade. Após vencer o kart em 99 e as 500 milhas de Indianápolis em 2000, Montoya já havia conquistado os Estados Unidos da América. E tudo isso foi acompanhado por Sir Frank Williams, que, vendo o potencial histórico e seu talento, acreditou que agora sim, o cara estava pronto para dar o salto para a Fórmula 1. Em 2000, o colombiano assinou por 2 anos. Desde 2001, Juan Pablo Montoya foi piloto de Fórmula 1 pela BMW Williams, onde eu acho que poucos dimensionam o que o colombiano havia conquistado até aquele momento. Chegar ao topo do automobilismo e realizar o sonho de muitos pilotos de integrar o grande circo é uma tarefa difícil, especialmente para a maioria dos latino-americanos que tentam. Na estreia, formaria dupla com Ralf Schumacher em busca do novo sonho de ser campeão mundial de Fórmula 1. Neste período, a Williams passava por reestruturação. Em 2000, eles haviam se aliado ao fabricante de motores alemão BMW, que retornou à Fórmula 1, e a equipe estava apenas começando a entender a dinâmica da parceria entre a equipe britânica e o fabricante de motores alemão. Ficou claro que havia problemas como a falta de confiabilidade, evidenciada nas 2 primeiras corridas do ano por uma falha no motor, no Grande Prêmio da Austrália e depois outro no Grande Prêmio da Malásia, que quase o deixou parado antes mesmo de começar a corrida. As coisas claramente não começaram bem para Montoya nessa parceria ainda em formação. Na corrida seguinte, no Grande Prêmio do Brasil, o colombiano mostrou do que era capaz. Uma pequena amostra do que ele estava disposto a fazer e de que não tinha medo de enfrentar nem mesmo um multicampeão mundial da categoria. Para esse grande prêmio, Juan Pablo havia conseguido sua melhor posição de classificação até então, com um bom 4º lugar que pelo menos lhe dava a chance de brigar pelo pódio nas circunstâncias certas. E na largada desse grande prêmio, ele aproveitou a má largada de Mika Häkkinen e Ralf Schumacher para assumir rápido a 2ª posição. Com o carro de Häkkinen parado no grid, o safety car entrou na pista. Quando a corrida recomeçou, Montoya mostrou ao mundo sua especialidade: a agressividade na pista. Abre por dentro pela parte interna. Muito bem, muito bem, muito bem. Pablo em primeiro, Juan Pablo em primeiro, Juan Pablo Montoya. Espetacular a forma como ele coloca o carro por dentro do alemão e assume a primeira posição. Espetacular primeira posição de Juan Pablo Montoya da Colômbia. Com uma ultrapassagem incrível, o colombiano surpreendeu Michael e liderou um grande prêmio de Fórmula 1 pela primeira vez na vida. Durante boa parte da corrida, o colombiano liderava em busca de sua primeira vitória na categoria. Infelizmente, na volta 35, após ultrapassar Jos Verstappen, o neerlandês o acertou na freada e perdeu sua possível primeira vitória na Fórmula 1. O restante daquele 2001 seria mais ou menos parecido em termos de sorte para o piloto colombiano. Ele teve uma enorme quantidade de abandonos, seja por falhas de confiabilidade ou acidentes. Conquistou seu primeiro pódio no Grande Prêmio da Espanha, ficando em 2º, e repetiu o resultado no Grande Prêmio da Europa, em Nürburgring. Sua maior conquista veio no Grande Prêmio da Itália, onde fez a pole position e venceu com ótimo ritmo e estratégia de uma parada. Parada nos boxes na tarde de 16 de setembro de 2001. Juan Pablo Montoya venceria na Fórmula 1 e pela primeira vez tocaria o hino colombiano no pódio.
Juan Pablo Montoya estreou com uma vitória, 3 pódios e 31 pontos, ficando em sexto na tabela de pilotos. Deixando claro que o colombiano tinha velocidade e um estilo único de pilotagem, agressivo, que surpreendia muitos pilotos do grid, mas que, quando bem executado, era um verdadeiro espetáculo de se ver. Algo que se consolidaria na temporada de 2002, onde, embora a vitória estivesse distante devido ao ritmo avassalador das dominadoras, a Ferrari teve 7 pódios, 50 pontos e ficou em terceiro no campeonato de pilotos. Em uma atuação muito positiva do colombiano, que valorizava enormemente sua posição dentro do grid da principal categoria. Com as armas certas, Juan Pablo Montoya parecia capaz de disputar o título mundial, demonstrando rapidez, agressividade e mentalidade forte. Faltava apenas um carro rápido o suficiente para cumprir o compromisso, e Juan Pablo conseguiu isso em 2003 como desejava. Pelo menos uma oportunidade de lutar mano a mano pelo título de pilotos da Fórmula 1, tendo as armas certas para isso. Após domínio da Ferrari em 2001 e 2002, o grid ficou mais equilibrado em 2003. A Ferrari agora teria a concorrência da McLaren e da Williams-BMW, equipes que em 2003 começariam a tirar vitórias dos italianos, em um dos mundiais mais disputados e emocionantes da história de Juan Pablo Montoya. Este ano ele teve ótimos resultados que o levaram à disputa pelo título de pilotos. No Grande Prêmio de Mônaco dessa temporada, largou em terceiro, assumiu o segundo lugar na primeira curva e pressionou seu companheiro no início. Assim, quando houvesse paradas nos boxes, ele teria pista livre para impor ritmo, abrir vantagem e buscar a liderança. Ao sair do pit lane, mostrando um ritmo absolutamente incrível, monstruoso, que lhe permitiu conquistar uma das vitórias mais importantes dentro da principal categoria. Pois Juan Pablo Montoya conquistou a vitória no Grande Prêmio de Mônaco, sendo o primeiro colombiano a conseguir isso em toda a história. Os pódios consecutivos consolidaram sua candidatura ao título mundial. Entre o Grande Prêmio do Canadá e o da Itália foram 2 terceiros lugares, Canadá e Hungria, e 4 segundos lugares na temporada. Além disso, venceu o Grande Prêmio da Alemanha, largando da pole e fazendo a volta mais rápida. Juan Pablo já mostrava ser um concorrente forte e sério, após o título de pilotos de 2003 e o Grande Prêmio da Itália. Schumacher liderava com 82 pontos, Juan Montoya era o segundo com 79 e Kimi Raikkonen, da McLaren, o terceiro com 75. Assim, qualquer um dos 3 pode ser campeão mundial, faltando só 2 corridas para o fim da temporada. Infelizmente, tudo desmoronou no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Indianápolis e a história não teve final feliz. Corrida desastrosa para Juan Pablo, com penalidades, erros e muito azar. Com a vitória de Michael Schumacher, o sonho dele de ser campeão mundial em 2003 acabou de vez. Por isso, no final, Juan Pablo terminou a temporada na 3ª posição, igualando seu melhor resultado ao final de uma temporada, alcançado no ano de 2002. Infelizmente, isso também foi visto como uma oportunidade perdida. Em 2003, Montoya já havia usado sua última chance. Em 2004, a Williams perdeu competitividade por um erro no design do monoposto. Isso afastou tanto a equipe britânica quanto Juan Pablo Montoya da disputa pelo título. Tudo isso coincidiu com uma notícia que surpreendeu o mundo no final de 2003. Faltando mais de um ano para a temporada de 2005, Juan Pablo Montoya anunciou sua contratação pela McLaren para competir naquele ano. Contratação anunciada cedo, pois Ron Dennis via grande oportunidade em garantir o jovem talento. Juan Pablo correu todo, 2004 já sabendo que iria para a McLaren em 2005. Mas claro, se despediu da equipe vencendo o Grande Prêmio do Brasil daquela temporada. E é nesse ponto que começaria a fase de Montoya com a equipe McLaren, mas infelizmente também sua última fase dentro da Fórmula 1. Diferente da Williams, a McLaren era mais pragmática e exigente. Ron Dennis tinha uma personalidade forte que se chocava com Juan Pablo. Isso gerou atritos constantes e rapidamente uma má relação entre o colombiano e o dirigente britânico. A temporada de 2005 foi marcada pela lesão que ele teve em um acidente jogando tênis, afastando-o de algumas corridas. Mas também por um ritmo distante do de Kimi Raikkonen, que disputava o título, enquanto Juan Pablo tinha dificuldade para se adaptar ao carro. Além disso, ele teve alguns momentos desconfortáveis, como o acidente que sofreu nos treinos.
No Grande Prêmio do Canadá, saí dos boxes com o semáforo vermelho durante o safety car. Mesmo assim, Juan Pablo venceu 3 vezes no ano, começando pelo Grande Prêmio da Grã-Bretanha após disputa com Fernando Alonso, mais uma em Monza, em um circuito que sempre foi favorável ao colombiano. E a outra, que praticamente seria sua última vitória na Fórmula 1, ele conquistou novamente no Grande Prêmio do Brasil. Finalizei o ano em quarto no campeonato de pilotos com 60 pontos. Infelizmente, o que começa mal, termina mal, e 2006 não foi um ano melhor para o piloto colombiano. A relação entre ele e a cúpula da McLaren, dirigida por Ron Denny, ficou ainda mais tensa. Juan Pablo já estava cansado de não disputar vitórias e do ambiente fechado da McLaren. Além disso, Ron Denny estava decepcionado com Juan Pablo Montoya, que em 10 corridas só teve 2 pódios, em Imola e Mônaco, apesar da queda de desempenho da McLaren. Talvez o ponto final na relação tenha sido Ron Denny descobrir que Montoya mentiu sobre a lesão que não ocorreu no tênis, mas em um acidente de moto. Sem saber, muitos. Juan Pablo Montoya faria sua última corrida na Fórmula 1 nos Estados Unidos da América novamente com várias complicações e incidentes. Devido ao cansaço de Ron Denny e a decisão de Juan Pablo Montoya de sair, ambos encerraram o contrato após essa corrida. Isso fez o colombiano sair da principal categoria do automobilismo e nunca mais voltar. Montoya queria apenas pilotar e se divertir, acreditando que a NASCAR permitiria isso. Assim, de 2006 até 2013, o colombiano foi piloto da Chip Ganassi nessa categoria. Porém, nessa categoria americana, seus resultados nunca igualaram os da Fórmula 1 ou Champ Car em 2000. Montoya realmente gostava de correr aqui? Na National Association for Stock Car Auto Racing, ele conseguiu 2 vitórias, ambas em circuitos permanentes, uma em 2007 no circuito de Sonoma, sendo sua primeira vitória na categoria, e a primeira de um estrangeiro na National Association for Stock Car Auto Racing desde 1974 e a outra em Watkins Glen, no ano de 2010. Montoya admitiu ter recebido ofertas para voltar à Fórmula 1 e citou que a 2009. Ele não queria voltar à categoria principal nem competir em equipes sem chances. Ele chegou a admitir que já não tinha interesse em correr lá e que só teria considerado se equipes como Renault ou Ferrari tivessem feito uma oferta. Apesar disso e da National Association for Stock Car Auto Racing não ter sido melhor para Juan Pablo, o piloto colombiano manteve o sucesso, conquistando após as 2 vitórias na National Association for Stock Car Auto Racing principal, mais uma na Xfinity. Em 2007, na corrida no Autódromo Hermanos Rodrigues, ele retornou a IndyCar, competindo em tempo integral com a Penske de 2014 a 2016. Na corrida desta vez P2 Pro A. Mostrando que sua intenção no automobilismo era se divertir e se sentir competitivo tanto quanto pudesse. Nunca sentiu necessidade desesperada de voltar à Fórmula 1 colecionando várias glórias em sua carreira. Nos últimos anos nas competições, apesar de aparições especiais como as 500 milhas de Indianápolis e provas da National Association for Stock Car Auto Racing, passou a se dedicar mais. Acompanha a carreira do filho Sebastián, que também quer chegar à Fórmula 1 como o pai. E Juan Pablo segue uma vida fora do automobilismo como piloto, mas dando suporte a Sebastián para que, assim como ele, em algum momento possa chegar à Fórmula 1 e tentar manter o legado de sucesso deixado por seu pai. A carreira de Juan Pablo Montoya sempre se destacou por sua diferença. Homem de personalidade forte, explosiva e agressivo na pista. Um homem que não seria errado considerar como um daqueles de tudo ou nada, sua agressividade o levava a momentos prodigiosos, dignos de uma lenda absoluta que tomava de assalto o mundo da Fórmula 1, e às vezes, essa mesma agressividade era seu maior fardo quando ele errava e cometia equívocos. Mas o cara sempre foi fiel ao seu jeito de ser, para o bem ou para o mal, e isso fez com que sua carreira não passasse despercebida por ninguém. No automobilismo, Juan Pablo sempre teve sucessos e vitórias. É uma pena que sua aventura na Fórmula 1 não tenha terminado bem, pois era sempre um espetáculo vê-lo na pista. Mas ao mesmo tempo, ele mostrou que existe vida fora do grande circo e que também é possível alcançar o sucesso em outras categorias. Eu adoraria tê-lo visto ganhar um título mundial, mas para milhares ele já era uma lenda do automobilismo sem isso.
Um homem que construiu sua história com base em caráter, talento e um estilo explosivo de pilotagem nas pistas, tornando-se uma lenda do automobilismo latino-americano, sempre marcado por fazer as coisas para o bem ou para o mal. Senhoras e senhores, assim encerramos o 8º capítulo de O Caminho, dedicado à carreira de Juan Pablo Montoya, um dos meus pilotos favoritos e um grande representante da América Latina no automobilismo. Agora me diz, o que achou do vídeo? Você conhecia a trajetória de Juan Pablo Montoya? Gostava do seu estilo agressivo? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Eu me despeço dizendo que se você gostou deste vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal, ative as notificações para saber quando estou postando um novo vídeo e compartilhe este com seus amigos. Também te convido a nos seguir no Instagram e Twitter. Os links estão na descrição do vídeo. E nos vemos em breve para mais vídeos desta série del Camino. Obrigado por nos acompanhar. Até logo!